Mais um capítulo nessa novela da correção do fundo de garantia, né? Na correção dos atrasados, na correção da troca de índice, porque a ação foi impetrada em 2013 e as pessoas, os trabalhadores, aquelas pessoas que tinham direito a receber essa diferença por conta lá do índice, né? Que não corrigia a inflação de lá para cá, já aguarda com muita ansiedade. Dentre indas e vindas, né, ter entrado em pauta, saído de pauta e não ter esse tempo todo, agora finalmente, né, nesses últimos meses, nós estamos vendo bastante movimentação do governo com o Supremo, de todas as autoridades, relativamente falando sobre isso. Inclusive, tinha a pauta do dia 18, que foi jogada agora para o dia 8 e não foi concluída. Por quê? Porque não deu tempo. Mas o importante, e o que nós vamos falar nesse vídeo, é as expectativas que vão acontecer por conta dessa situação de que o ministro, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, confirmou que é hoje, dia 9, vai ser o primeiro processo a entrar em pauta de julgamento. Então, o que vai acontecer, nós vamos estar falando um pouquinho nesse vídeo das expectativas, de tudo o que se espera nesse julgamento e o andamento, né? Até aqui, como é que ficou esse julgamento. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Aproveito também para lembrar que vou deixar aqui um link na descrição do vídeo que fala sobre proteção de sofá para quem tem gato e tem cachorro. É muito importante. Outra situação também, para quem gosta de área trabalhista, vou estar deixando o link do nosso curso aqui, Departamento Pessoal. Mas quais são as expectativas que os trabalhadores, e quem atualmente não é trabalhador, mas tinha dinheiro no fundo de garantia de 1999 a 2013, espera do julgamento de hoje, da famosa ADI 5090? Ora, uma ação que visa a decretação de inconstitucionalidade do índice da TR nesse período, para poder substituir esse índice pelo IGPM e IPCA, que na verdade são índices que fazem a correção minimamente da inflação e não deixa o dinheiro do trabalhador ficar lá muito desvalorizado. Nós sabemos, né, que esse julgamento, se ele for levado da maneira que foi pedido nessa ação, o impacto disso vai fazer com que essa correção ela aconteça do ano de 1999 a 2013 e cause um impacto também para frente, na verdade. E aí, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um valor relativamente razoável que vai causar um impacto nas contas do governo. E o que se espera hoje? Se espera que os ministros que ainda faltam emitir seu voto, né, emitir sua decisão, eles julguem procedente esse pedido. Mas será que esse pedido está sendo encaminhado para essa situação, para essa decisão, sendo favorável para os trabalhadores? O processo ele teve início em abril de 2023, com o voto do relator, que hoje é presidente do Supremo, no sentido de reconhecer que o índice tem que ser trocado, a TR, pelo índice de correção da poupança. Já vimos uma diferença aí na questão dos índices, porque o que se pedia era IGPM e IPCA e foi colocado no voto do relator o índice da poupança. Melhora? Melhora. Facilita? Facilita. Mas não é o índice ideal e nem o que corrige melhor a inflação. A poupança, em vários momentos, também chega a perder para a inflação. Então, não seria o melhor índice. Então, esse voto ele não foi um voto muito favorável aos trabalhadores. Mas, continuando o voto do relator, observamos também que ele fixou o marco para isso passar a valer, né, que seria a partir do trânsito em julgado da ação. E talvez esse seja o maior problema no julgamento desse processo até agora, porque isso teria ficado para ser modificado através de projeto de lei, pelo Poder Legislativo ou através de negociações das organizações de classe. Então, se ainda vai se valer para o futuro, quando terminar a ação, nós sabemos que
que essa ação ela pode demorar muito tempo, não só por causa de julgamento, mas por causa de alguns recursos ainda. Então, isso pode demorar muito tempo, mas sem contar que a questão da retroatividade não ficou decidida, né? Ficou colocado como opcional, digamos assim, né? Para ser resolvida por uma outra via, uma situação que deveria ser resolvida pelo judiciário. E aí, mais um obstáculo que os trabalhadores têm que enfrentar. Agora, se a quantidade de votos que ainda faltam, na verdade, que é a composição do Supremo Tribunal Federal, são 11. Atualmente se encontra com 10, porque o ministro aposentou, ainda não foi preenchida uma vaga. Então, 2 votaram, né? André Mendonça e Roberto Barroso. Então, ainda falta 8. Então, a possibilidade desse julgamento, desse caminho que se foi iniciado, trilhando uma direção, possa ser mudado, ela ainda existe. Mas será que isso vai acontecer? Então, qual seria o impacto disso? Nós sempre estamos falando aqui no nosso vídeo que o impacto já calculado por algumas entidades de classe aí, pessoal que corrige, que está defendendo os trabalhadores que têm FGTS, aponta para uma diferença entre 650 bilhões de reais seria o impacto se isso fosse considerado ATR ou IPCA pela correção desse período de 1999 a 2013. Então, isso seria o que o governo colocaria, né? Teria que compensar a perda dos trabalhadores. Mas será que isso vai acontecer? Será que isso pode acontecer? É importante que a gente entenda que, dependendo dos próximos julgamentos, vai se formando alguma maioria. E essa maioria é que vai decidir o rumo dessa história. E o que os trabalhadores, a gente fala os trabalhadores, mas pode ser os trabalhadores que estão ativos nesse período, mas pode ser também aquelas pessoas que tiveram dinheiro no fundo de garantia também dentro desse período da ação, porque eles também vão ser beneficiados porque eles tinham FGTS lá. Então, seja trabalhador ativo, seja trabalhador aposentado, é interessante que se acompanhe esse julgamento com muito carinho, né? Inclusive para poder verificar o interesse da população, o interesse dos trabalhadores nessa causa, para que se sensibilize os ministros do Supremo no sentido de fazer com que eles votem a favor dos trabalhadores e votem a favor do povo. Porque nos últimos meses nós vimos, no mês passado, especificamente falando, quando ia ter um outro julgamento no dia 18 de outubro, uma reunião com o governo, onde foi manifestado não só a preocupação com esse impacto, mas já estavam se manifestando uma preocupação com o impacto que ocorreria se fosse trocado esse índice pelo índice da poupança no futuro, que eles falaram aproximadamente seria um valor de 6 bilhões por ano a mais que deveriam ser corrigidos as contas do trabalhador. E por aí nós estamos entendendo que o governo, além de não querer se responsabilizar pelo período anterior, ele já se manifesta preocupações nos períodos posteriores também. Então, possivelmente, essa questão do IPCA e do IGPM, ela é muito importante, tanto na questão do valor, para o passado, naquilo que diz que é correção, na retroatividade, na questão das diferenças, porque se isso prevalecer daqui para frente com o índice da poupança, possivelmente o prejuízo para os trabalhadores vai ser grande. E a responsabilidade é toda de quem? É toda dos trabalhadores que estão envolvidos dentro desse julgamento. Então, vamos acompanhar, vamos mostrar interesse e, com certeza, mostrar pressão para que eles possam fazer um julgamento justo, porque os trabalhadores podem ficar muito tempo com o FGTS preso e na hora de se aposentar, quando for receber ou na hora que for retirar, esse dinheiro ele não tem valor nenhum. Um grande abraço e até o próximo vídeo.